Diego Amorim continua com a gente aqui e agora para a gente falar sobre essa questão das queimadas e também das ações do poder público. E aí, diante, né, de toda essa situação, a reação dos poderes diante desse país em chamas e de mudanças climáticas que são assustadores, quando que o governo ou os governos vão de fato despertar para isso, hein, Diego? Michele, hoje é uma daquelas minhas colunas que é uma mistura de análise, comentário, com desabafo, com o Diego Pistola, que algumas pessoas gostam, mas eu preferiria não ser o Diego Pistola, preferiria fazer uma análise mais ponderada. Mas veja, olha, eu anotei aqui só algumas das notícias que eu vi nesse fim de semana em relação a mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Olha, tufão em Mianmar, na Ásia, 113 mortos. Chuvas torrenciais na Europa, mortes e inundações. Na Indonésia, cidade afundando, vai desaparecer em 30 anos, estão mudando a capital de lugar, na Indonésia. Aqui em Brasília, pegando fogo o Parque Nacional de uma maneira horrorosa. Ontem, eu até tenho imagens aí que eu mesmo fiz, fotos e vídeos de ontem, no finalzinho da tarde aqui em Brasília. O pessoal aí na produção em São Paulo está com esse material em mãos. Enquanto eu estiver falando aqui, pode passar um pouquinho, viu, Robson? As fotos e os vídeos que eu fiz aí na tarde de ontem aqui em Brasília, do Parque Nacional de Brasília, pegando fogo em chamas. Tá aí, ó. A fumaça tomou conta. Agora, essa madrugada inteira, ninguém dormiu direito aqui em algumas regiões de Brasília. Lá onde eu moro, viu, Michele Nonato, um cheiro de fumaça, mesmo com a janela fechada, a fumaça entrando, fuligem entrando, uma coisa horrível. Os pais das crianças não querendo mandar as crianças para a escola. Seca recorde no Brasil. País em chamas, aqui em Brasília, em São Paulo, no Pantanal, na Amazônia. Então aqui não tem sensacionalismo, aqui não tem exagero. Tudo isso que eu trouxe aqui são fatos. Fatos. Está tudo acontecendo rápido demais. As tragédias se avolumam, se sequenciam de uma maneira que calam qualquer negacionismo. São fatos cada vez mais perto de nós. Tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul recentemente, agora a seca extrema no restante do Brasil. Daqui a pouco começa a temporada de chuvas, assim a gente espera, mas a gente também não sabe o que se espera dessa temporada de chuvas. Então, enchentes arrebatadoras, chuva preta, a gente já noticiou isso aqui algumas vezes nos últimos dias no jornalismo da Nova Brasil FM. Muita fumaça, nada disso é normal, pelo contrário, tudo isso está muito longe de ser normal. E a sensação que se tem, Michele, Nonato, ouvinte, é que o Brasil como um todo, e aqui eu preciso incluir de uma maneira muito mais firme as autoridades públicas, estamos subestimando tudo isso que está diante de nós. Está todo mundo vivendo como se houvesse amanhã, e a minha pergunta provocativa é, vai haver amanhã? Nós teremos amanhã com tudo isso acontecendo? Não há uma integração nacional. Mais uma vez, diante de uma grande tragédia, nós estamos diante de uma grande tragédia climática. Não se percebe uma integração nacional, não há nada que una municípios, estados, governo federal, ministérios. Não, é cada um por si e Deus por todos, nesse clichê horroroso que a gente vai se acostumando nesse país. Não tem prevenção, a gente espera a tragédia acontecer para depois paralisar o Brasil, criar orçamento de guerra, criar grupo de trabalho, criar gerenciamento de crise. Meu Deus, o que é que nós vamos fazer agora? Está todo mundo morrendo e pegando fogo. Aí depois que acontece a tragédia, gasta-se mais, planeja-se mal, não tem nenhum rumo, não tem nenhuma integração nacional, mais uma vez eu repito. E enquanto isso, Michele Nonato, a gente vai vendo notícias de decisões judiciais para se fazer o básico. Semana passada, quando eu li a notícia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, dando uma decisão para dobrar o número de bombeiros em atuação na queimada, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. A gente está com o país pegando fogo e foi necessário que o ministro do Supremo Tribunal Federal desse uma decisão dizendo o seguinte: olha, pessoal, por favor, coloca aí mais bombeiros para queimar fogo, para apagar o fogo, porque está queimando tudo, né? E aí agora abriu-se crédito extraordinário, no Supremo Tribunal Federal abriu crédito extraordinário. Semana passada, muito bem, o Lula criou a autoridade climática. Tá tudo pegando fogo e a gente está fazendo o básico.
Grandes coisas criar uma autoridade climática, grandes coisas colocar mais bombeiro para apagar o fogo. Isso é o básico do básico, e a gente assim tratando como se fosse uma grande coisa. Mais bombeiros para apagar o fogo. E aí, infelizmente, tudo vai virando narrativa. A culpa era do Bolsonaro, agora a culpa é de quem? É do Lula. A culpa é do Tarcísio em São Paulo. A culpa é do Joãozinho não sei aonde. A culpa é da Mariazinha. E a gente vai gastando tempo, criando situações para achar culpados politicamente, para fortalecer a nossa tese narrativa ideológica, para que a gente possa dizer para nós mesmos e na nosso almoço de família de domingo: tá vendo como eu estava certo? Faz o L, vota no Bolsonaro. E o país pegando fogo, enquanto a gente fica se distraindo, como se fosse um grande jogo do tigrinho no celular, a gente fica jogando. Ah, a culpa é de quem? É do Bolsonaro ou é do Lula? Enquanto isso, Michele Nonato, para concluir esse meu comentário, aqui no Congresso Nacional, as preocupações são outras. As preocupações são com as emendas parlamentares, são com as eleições municipais, com a sucessão do Arthur Lira, com a sucessão do Rodrigo Pacheco, com a cadeirada do Datena no Marçal. E o país pegando fogo, minha gente, o país está pegando fogo. A gente acabou de ver uma enchente sem precedentes no Rio Grande do Sul. Sabe o que é que faz essa turma se unir aqui em Brasília? Mexer nas emendas deles. Mexeram nas emendas deles, o Supremo Tribunal Federal mexeu nas emendas, aí o Congresso Nacional parou, aí não tinha nada mais importante. Aí os deputados e senadores que estavam nas suas bases eleitorais fazendo campanha municipal, Nonato e Michele, se mandaram para Brasília para fazer reuniões de madrugada, porque o Supremo Tribunal Federal estava querendo mexer no dinheiro deles, nas emendinhas preciosas dos excelentíssimos deputados e senadores. Agora, um país pegando fogo não reúne ninguém. Um país pegando fogo deixa queimar, deixa tudo se lascar, e daqui a pouco, quando estiver pegando fogo o Congresso Nacional, aí eles vão se dar conta da gravidade do que está acontecendo, porque foi assim na pandemia. Na pandemia tudo começou a acontecer e o Congresso estava tocando a vida, como se nada tivesse acontecendo. Foi preciso o senador da República morrer, foi preciso o funcionário de gabinete de deputado morrer de Covid-19, para que os bonitões e as bonitonas finalmente se dessem conta de que era necessário fazer alguma coisa nesse país com a pandemia. O mesmo, me desculpem o tom da voz aqui, o mesmo, Michele Nonato, parece que vai ter que ser preciso que aconteça com as mudanças climáticas. O país está em chamas, eu não quero aqui atribuir culpa para Bolsonaro ou para Lula, a culpa é de todo mundo, a culpa é de todos nós. E está todo mundo tocando a vida, sobretudo aqui em Brasília, como se não houvesse amanhã, como se houvesse amanhã. E a minha pergunta é: haverá amanhã? Tá tudo pegando fogo. Daqui a pouquinho o fogo chega no Congresso também, viu, Michele Nonato? Pois é, terrível mesmo o que está acontecendo, é o que você falou, são eventos cada vez mais extremos, né? Porque na outra ponta a gente teve aquela inundação lá em Porto Alegre recentemente, e adjacentes, outras cidades gaúchas também. Agora, esse ano, foi em maio isso, você citou aí a cidade de Jakarta, lá na Indonésia, também está afundando, outras cidades do mundo também, caso de Houston, Washington também pode ter esse problema, Pequim também, ou seja, e parece que o mundo não está acordando para essa mudança climática que está acontecendo de uma maneira muito abrupta, e o homem também com as suas ações contribui muito mais para isso. E aqui, infelizmente, vivemos essa questão do fogo também. Diego, obrigado, viu? Sempre necessário aqui na programação da Nova Brasil. A gente gosta da Até versão amanhã. pistola também, porque é bom pra... Você fala algumas coisas que a gente também sente, às vezes não consegue, sabe, externar tão bem. Então é muito bom. Sim. E assim, Nonato, Michele, de novo, não é a gente só colocar o dedo na cara do deputado e do senador e do ministro e do presidente, não. Esse negócio de mudança climática é muito mais complexo do que aparenta. Agora, quem tem a caneta na mão, quem pode fazer alguma coisa, são os senhores e as senhoras, parlamentares e executivo e judiciário. E a gente está vendo aqui em Brasília tudo acontecendo, tudo pegando fogo, manda aqui uma decisão para colocar mais bombeiro, aí não dá. Aí chega uma hora que, enfim, eu já fui mais otimista, tem uma hora que não dá, a gente tem que colocar para fora mesmo e gerar essa reflexão na nossa audiência. Até amanhã. Obrigada, Diego.